Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma aula, dessa vez para finalmente falar sobre o fim do Império Brasileiro, um pouquinho sobre o movimento abolicionista, o movimento republicano, né? E finalmente a gente chegar nessa etapa da proclamação da República. Bom, alguns aspectos são necessários que vocês se relembrem das últimas aulas para poder entender um pouquinho dessa campanha abolicionista, né? Até a chegada aqui da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Então nós temos alguns contextos que são importantes para a gente reativar aqui. Primeiro, os cafeicultores no Oeste Paulista, eles já têm uma experiência com a mão de obra assalariada, né? Com a vinda dos imigrantes. Então traz um aspecto diferenciado daquela necessidade da mão de obra escrava. Essa necessidade da mão de obra escrava estava mais ligada aos primeiros cafeicultores, que formam aquela aristocracia, né? Esses novos, eles estão conectados ao pensamento republicano, né? E também já tem essa experiência da não utilização de escravos. Esse é um ponto que a gente precisa somar nessa nossa continha para entender a campanha abolicionista. Bom, fora isso, começou a ficar um pouquinho complicado para o Brasil, porque principalmente depois da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, nós tivemos o fim da escravidão lá, o que legou ao nosso país a única nação do continente a manter a escravidão, né? Fora isso, já tinha a Lei Eusébio de Queiroz, que nós já analisamos nas últimas aulas, eu não vou aprofundar muito aqui para a gente não perder muito tempo. Mas esses pontos começavam então a fervilhar aqui pelo nosso pensamento político e falar, é a última nação que mantém ainda aqui no continente a escravidão. Tem alguma coisa, né, errada nisso tudo. Bom, nós também analisamos na nossa última aula a questão da Guerra do Paraguai, em que pesou bastante, né, a questão da libertação dos escravos para auxiliar o exército. O exército, ele passa a se colocar contra a escravidão, uma boa parte de seus membros, né, inclusive incentivando a fuga e algumas revoltas de escravos. Por exemplo, o exército não ia atrás dos escravos fugitivos, né? Vai ter alguns outros episódios aí envolvendo os militares que vocês vão ver que fica clara essa questão do apoio, até porque os militares conviveram com muitos escravos no campo de batalha, né? E os escravos contribuíram bastante, né, nessa ação brasileira contra o Paraguai, né? Então, esse outro aspecto a gente também precisa dar relevância a ele, tá bom? E o exército começa a ganhar, né, um certo destaque agora no âmbito político e perante a população. Bom, as ideias republicanas também circulam já há algum tempo no Brasil, se intensificam principalmente a partir de 1870, depois vocês já vão entender o porquê dessa data, e aí a gente começa a se associar a escravidão a uma questão do atraso. O país é muito atrasado porque mantém a escravidão. E o que mantém a escravidão no país? A monarquia. Então você consegue também associar a monarquia ao atraso, porque ela é quem garante a manutenção da escravidão. Então é mais um elemento aí contra o Império Brasileiro, né? Bom, lógico que a situação estava ficando um pouquinho complicada e a monarquia reage tentando criar alguns dispositivos que, para usar as expressões das últimas aulas, é para inglês ver, né? Por exemplo, a lei do ventre livre, que nós tínhamos falado lá em aulas anteriores, eu falei que a gente ia retomar, de 1871. É uma lei um pouquinho inútil, né? Porque assim, o proprietário de escravo ele podia manter o escravo nascido, né, até os 8 anos de idade. E a partir daí, ele poderia receber uma indenização do governo ou, por outro lado, manter essa criança aí com 8 anos até os 21, exercendo atividades mais domésticas, digamos assim, e uma série de outros dispositivos lá que estavam na lei do ventre livre. Bom, ela não resolve muito a questão da escravidão em si, mas, ao mesmo tempo, ela já começa a afetar um pouco do apoio que a monarquia recebia dessa aristocracia, porque os caras não ficam muito felizes, né? Já é, tipo assim, uma diferenciação na relação que existia até então, né, do escravo com o dono do escravo. Agora, peraí, eu tenho que pensar se eu vou libertar ele e receber indenização, que obviamente os caras reclamaram do valor da indenização, ou se eu vou manter até os 21, mas já não é o mesmo tipo de tratamento que eu posso dar para esse então escravo, né? Então já começa a haver um questionamento por parte da aristocracia para com a monarquia. Esse apoio começa a se dissolver, tá? Aí vem uma outra lei também sem muito sentido, que é a lei dos sexagenários, de 1885,
libertando os escravos que têm 65 anos ou mais. Mas, gente, toda a vida do escravo, sofrida do jeito que era, né? A gente imagina. Pouquíssimos conseguiam chegar a essa idade. Então, pouquíssimos foram influenciados por essa libertação. Tá? Uma lei também não muito agradável para os escravos. E, obviamente, também não agradou em nada os donos de escravos também. Mais uma vez, eles começavam a enxergar que, aos pouquinhos, ia sendo tirado deles aquela relação anterior que eles tinham com os escravos. Finalmente, depois de seguidas pressões, chegamos ao 13 de maio de 1888, com a assinatura da princesa Isabel, que não podemos ir nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não dá para falar a grande libertadora do Brasil, como também não dá para descer o pau inteiramente nela. Mas o que a gente consegue entender é que a monarquia estava queimada com muita gente, né? E aí há todo um movimento feito para que Dom Pedro não esteja no Brasil nesse momento, com algumas justificativas relacionadas à saúde e tal, enfim, para que ele não esteja aqui e que, para de fato, quem assine, né, a abolição seja a princesa Isabel, para tentar manchar o menos possível a imagem de Dom Pedro II com a aristocracia escravocrata brasileira. Tá? Então, olha, né, foi a princesa, tal, mais ou menos essa ideia, tá bom? Bom, a lei vem, mas é uma lei simples, que não fala nada sobre, por exemplo, o que nós faremos então com os ex-escravos? O governo vai apoiar, vai garantir abrigo, vai garantir emprego, nada disso está na lei. É uma lei totalmente vaga. Estão libertos os escravos, beleza, pronto, acabou. Né? O que mostra pra gente que é uma coisa feita de forma indesejada, sem planejamento, como muita coisa acontece aqui no Brasil sem planejamento. Esse daí é um grande exemplo, tá? Bom, mas, né, essa questão da abolição da escravidão, que é muito importante, afinal é um passo importantíssimo, mas feita, né, desse jeito, vai causar muitos problemas para o Brasil, porque não há uma preparação social, digamos, para a coisa toda, e ao mesmo tempo vai causar um problema para o Império, que por mais que tenha sido a princesa Isabel, aquela aprovação, aquele apoio, né, que existia por parte da aristocracia, agora vai findar de vez, vai acabar, não tem mais o apoio à monarquia. Não é por acaso que mais ou menos 18 meses depois nós vamos ter o processo de proclamação da República. A Lei Áurea, o fim da escravidão, pesa bastante para a falta de apoio que o Império receberá. Bom, mas não foi só com os abolicionistas, né, que o Império teve problemas. Olha aqui uma charge que aparece, vira e mexe aparece em vestibular, né, de Dom Pedro II aí se alimentando da Constituição brasileira, né, e ao mesmo tempo o Papa se alimentando da bula Sílabus. O que seria isso? Vamos ver o que o Papa Pio IX tem para dizer para nós em relação à questão religiosa. Se bem que tem uma influência dele, mas é mais interna a coisa, né? Bom, se vocês puxarem as últimas aulas que nós vimos falando, vocês vão se lembrar que nós temos o funcionamento aqui no Brasil do padroado, ou seja, as ordens papais, né, então tudo que o Papa divulgava, né, principalmente as bulas que ele divulgava no Vaticano, né, em Roma, elas precisavam da aprovação do imperador Dom Pedro II, né, o que era uma coisa assim, para a igreja não soava muito bem, não era legal, tá? Bom, ok, então tem essa questão do beneplácito, essa questão da aprovação do imperador a partir das ordens papais. Bom, em 1864 vem a bula Sílabus, não é, do Papa Pio IX, como eu comentei com vocês. Seguinte, a maçonaria começou a crescer muito dentro da igreja, muitos membros da igreja passaram a ser maçons. Não é? E já desde a igreja primitiva, essa questão de sociedades secretas nunca foi muito bem vista, né, pela igreja católica, e continua assim inclusive, tá? Mas hoje é uma relação mais afrouxada, por debaixo dos panos, né? Mas enfim, a partir dessa bula, há a proibição de que maçons frequentem a igreja, inclusive que membros, padres da igreja que sejam maçons, também não podem mais configurar, podem mais participar, terem a vida religiosa, né? Porém, Dom Pedro II era maçom, um monte de governante que estava ao lado de Dom Pedro II era maçom, e ele faz o quê? Recusa essa ordem, ou seja, eu estou acima do Papa aqui para a igreja. Acabou, não vai funcionar esse troço aqui. Alguns bispos acabaram desobedecendo e afastaram, né, párocos das suas dioceses que tinham uma relação com a maçonaria.
Dom Pedro II ordenou a prisão desses bispos, dando como punição um trabalho forçado, embora, na verdade, muito brevemente, eles acabaram recebendo anistia. Mas todos esses episódios levaram, olha só, a igreja, que tem uma vinculação com governos há muito tempo dentro da sua história, né, levaram a igreja a começar a vislumbrar, a querer a república no Brasil. Por quê? Porque com a república o Estado separa da igreja. E era isso que eles estavam querendo, porque a influência do imperador estava incomodando e muito as relações da igreja católica aqui. Bom, soma-se a isso a questão militar, que eu acho que vocês já estão mais por dentro disso, porque a gente veio falando desde a Guerra do Paraguai sobre isso especificamente, né? O exército queria mais participação política. O exército compra a ideia do abolicionismo, por causa também desse aspecto relacionado ao convívio com os escravos durante a guerra. E nós temos uma linha muito grande de positivistas dentro do exército que pensavam de forma científica, de introduzir o pensamento da razão, modernidade, e era tudo que a monarquia não garantia. Então você começa a ter uma ideia também de associação da monarquia. Fala, a monarquia é tudo que a gente não quer, ela não traz essa ideia de modernidade. Até pouco tempo estava sustentando aí a escravidão, né? Lembrando que esses aspectos eles circulam antes da abolição da escravidão, né? Bom, mas nós temos problemas mais incisivos. Em 1883, o coronel Sena Madureira teve 2 episódios aí que foram interessantes para mostrar que os militares já não estavam mais, de fato, suportando Dom Pedro II, né, e o seu governo imperial. Ele resolve se manifestar na imprensa contra um projeto sobre a aposentadoria dos militares e eles estavam proibidos de se manifestar e ele recebe uma punição por isso. Fora isso, né, ele condecora um jangadeiro na região do Nordeste que se recusou a transportar os escravos e ele dá uma condecoração para o cara. Falou, não, você está certo, então vamos homenagear como forma de, né, se contrapor ali ao Império, jogando na cara do Império isso, né? Obviamente ele foi punido novamente porque não agradou em nada, né, o Império, nosso governo, essas ações do Sena Madureira. E por outro lado não agradou os militares essa interferência do imperador. Tivemos um outro episódio, já no avançar aqui de 1885, com o coronel Cunha Matos, que foi se defender também de uma série de críticas que ele recebeu por causa de algumas punições que ele desenvolveu que eram vinculadas ali à questão estritamente militar e internas, né? Ele foi se defender, usou a imprensa para isso e foi punido porque não podia usar a imprensa. Bom, aí os militares falaram, bom, não dá, cara. Começaram a se manifestar intensamente contra Dom Pedro II, contra a monarquia no Brasil, contra essa ideia de que os caras se intrometiam em assuntos que não era para se intrometer, que eram exclusivamente militares. E a figura do Marechal Deodoro da Fonseca começa a ganhar destaque, não por acaso será o nosso primeiro presidente, tá? Começa a ganhar destaque nessa relação de oposição ao governo imperial. Bom, e aí vem um movimento republicano, com uma imagem também que vira e mexe aparece em vestibular, que representa a primeira convenção republicana no Brasil, foi em Itu, conhecido como Convenção de Itu, né? A partir de 1870 a gente tem a publicação do Manifesto Republicano, por isso essa data que eu tinha colocado para vocês anteriormente. E esse manifesto ele combate o centralismo, a forma intensa com que Dom Pedro tem o poder em suas mãos, governando nesse momento, né? E passam a defender mais autonomia, defendem o federalismo, né? Esse manifesto tem o apoio de intelectuais, de jornalistas, depois vai ganhar também o apoio claro, né, dos cafeicultores do Oeste Paulista, né, que fundam o Partido Republicano Paulista, né, como comentei agora há pouco, e vocês têm membros aqui dentro desse partido, né, na sua imensa maioria, que são os cafeicultores dessa região, conforme eu já havia alertado vocês. Agora, os caras estão ganhando muita grana, estão aí desenvolvendo a economia brasileira, só que eles querem mais participação política. Eles não têm essa participação, estão todas nas mãos da aristocracia, dos antigos cafeicultores e de outros, né? Fora isso, precisam de mais autonomia, querem ver menos peso do império, do Estado, sobre o desenvolvimento das suas atividades econômicas, né? E aí eles compram 2 brigas. Primeiro, combater essa questão do Senado vitalício, porque os caras ficavam lá até morrer, obviamente, né? Isso que quer dizer vitalício. E essa aristocracia não saía de lá de dentro, né? E com isso ficava impossibilitado uma série de anseios desses novos cafeicultores de serem atendidos, e eles sabem que todo o processo eleitoral é controlado, tem lá o poder moderador que está nas mãos de Dom Pedro II, né? Então eles começam a se colocar também contra esse poder centralizador que controla essas eleições.
Bom, e aí chegamos à queda da monarquia com outra imagem que também aparece muito em vestibular, né? É a derrubada aí de Dom Pedro II. E aí a gente precisa somar alguns pontos, né? Primeiro, a aristocracia já não apoiava mais essa monarquia desde a abolição da escravidão. Nós já entendemos o porquê. Eles perdem seus escravos, não recebem nenhum tipo de indenização, os caras não aceitam isso. Já há uma propaganda republicana intensa acontecendo aqui no Brasil contra a figura do império, né? E aí nós temos uma espécie de aliança, um agrupamento, uma aproximação entre os cafeicultores do Oeste e o Exército para efetivamente desenvolver essa mudança que é tirar o império de vez daqui. Há uma tentativa de respirada, né, digamos assim, da monarquia brasileira. Nos últimos suspiros, em junho de 1889, Visconde de Ouro Preto é nomeado como presidente do Conselho de Ministros. Ele é liberal. E aí uma série de reformas são desenvolvidas, como liberdade de culto religioso, mais autonomia para as províncias, fim da vitaliciedade, ou seja, fim do cargo de senadores para sempre lá dentro, né? Entre outros pontos. Tá? Mas essas reformas não agradaram ninguém, foi um tiro no pé, tá, de Dom Pedro II. Primeiro, os mais conservadores disseram assim, como assim, você está querendo então liberar o negócio mesmo? Eu não concordo com isso, não vai ser agradável, principalmente senadores que vão perder aí essa questão de permanência até morrer, né? Não agrada os conservadores. Por outro lado, os republicanos, a ala mais liberal, a ala de mais autonomia, fala assim, na verdade o que a monarquia está querendo fazer, o que Dom Pedro está querendo fazer é se manter no poder, isso aí é falso, ele vai enganar a gente, isso é só para continuar no poder, não vai dar em nada. Bom, acontece que esse projeto nem no legislativo ele vai passar. Ele é rejeitado. O que Dom Pedro faz? Uso do poder moderador. Dissolve a Câmara, né, manda os deputados embora, convoca novas eleições, achando que isso solucionaria os problemas e o manteria por mais tempo no poder. Né? O Ouro Preto ainda fez coisas piores e dissolveu alguns batalhões, então mexeu diretamente com a questão do Exército, tenta dar um up na Guarda Nacional, que aí ela está, obviamente, é como se tivesse um embate entre Guarda Nacional e Exército. O Exército não vê a Guarda Nacional como algo positivo, né? E aí quando se tenta revigorar ela, pior ainda, os militares ficam ainda mais putos da vida, para ser bem sincero, tá? E essas ações então levam a uma série de outros aspectos, como por exemplo os republicanos começarem a disseminar, né, a fofocar, né, que o governo ele pretenderia agir de uma forma mais ríspida com os grandes líderes militares, Benjamin Constant, Eduardo da Fonseca, e prender esses caras, né? Fora isso, toda a propaganda contra a monarquia que estava sendo feita. Com isso, no dia 14 de novembro, nós temos uma intensa rebelião na cidade do Rio de Janeiro, desenvolvida pelos militares. Precisaram convocar o Deodoro da Fonseca, porque não estava muito alerta, digamos assim, né, desse processo, em vias de finalizar o Império, né? E, em 15 de novembro, as tropas cercam o palácio, depõem o imperador sob o comando de Deodoro da Fonseca, que foi convocado para ir lá com a galera, né? Falou, tem que estar presente, né? E aí a Câmara declara extinta a monarquia e proclama-se então a República no Brasil. E todos esses aspectos que nós vimos aí de contestação à monarquia, eles vão configurar os primeiros passos do que será o período republicano no Brasil, tá? E aí nós vamos ver cenas dos próximos capítulos lá no próximo bimestre, ok? Valeu, até mais!